Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmati Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyaptasyaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Sajguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namaste. Então, como nós vimos, né, o Swami, concluindo a aula de ontem, né, fazendo um gancho, né, nesta parte central, nós estamos contemplando, estudando, né, sob a luz do Gita, né, a natureza de Deus. Swami fala aqui que existem quantos bilhões de pessoas nesse planeta, né? Imagine o quanto raros são aqueles que estão buscando o autoconhecimento, esse conhecimento Atmayana, né? É 0,0000001%. E mesmo entre os buscadores que se esforçam, raramente alguém completa, né, conclui esta jornada. Poucas pessoas estão interessadas em se tornar yanis, raros são aqueles que obtêm esse Atmayana. Eu gosto quando o Swamiji fala isso, né? Por quê? Porque é um fato, é um fato. Eu, quando olho assim as pessoas que eu conheci nesses 30, 40 anos, né, de adulto, né? Mas eu estou ficando velho. Então, quando eu olho assim, eu vi que, né, nossa, eu fui muito abençoado de ter obtido essa graça, né, do Atmayana, né, do Aparoksha Atmayana, né, porque a grande maioria se perde por questões que somente Ishvara sabe, né? E se eu digo isso, parece que o professor está querendo dizer, não, ele quer ser especial. Não, a gente tem que, sim, a gente precisa de encorajar todos vocês, mas sem permitir que as pessoas comecem a viajar também, né? Em toda parte dos ensinamentos diz que esse processo é um uphill process, não? É subir, é nadar contra a corrente do samsara ou uma caminhada uphill, né? Subindo uma montanha, requer muita dedicação, muito esforço, né? E algumas pessoas têm essa força de subir, apesar de toda a dificuldade, né? É chamado de ensino espiritual porque trata do espírito, como nós vimos, né? Existem dois elementos no cosmos, um é matéria e energia, o outro é espírito. Este é o conhecimento espiritual que foi apresentado como um segredo. O segredo não é um segredo, muito embora o Swami tenha apresentado esse conceito de segredo, associado ao fato de que você só obtém esse conhecimento do guru. E os gurus são muito raros, né? Os gurus são muito raros. Aí a gente entra num outro ponto, né, que provoca uma certa reação nas pessoas, é que esse conhecimento precisa ser recebido do seu guru, né? E até que ele seja realmente claro, firme, sempre presente, a associação com o guru é altamente recomendável. Isso é uma outra coisa que a maioria das pessoas não gostam de ouvir. Então ele fala, não, ele é raro porque é raro encontrar um Yanni, e principalmente um Yanni que saiba ensinar e resolver esse problema de confusão entre o ego e a consciência, né? Aí ele diz que o Vedanta trabalha em dois níveis, o Vedanta, né, o Bhagavad Gita,
nessa resolver a confusão entre Dharma e Adharma e resolver a confusão entre Satya e Mithya, Atma e Anatma, né? Então, um é o conflito ético-moral, né? Daquilo que é viver em harmonia ou não com as leis de Deus, as leis físicas, as leis morais, éticas, psicológicas, né? E a outra é uma confusão a nível muito mais sutil, que o Swami gosta de usar essa palavra filosofia, filosófica, muito embora aqui e ali ele diga que o Vedanta não é uma filosofia, mas ele usa muito isso, talvez devido ao conceito, o contexto, né, na Índia, né? Essas filosofias espirituais. A confusão espiritual é a confusão entre o que? A consciência universal não dual e a consciência humana. Essa é a confusão final. Uma vez que a consciência humana, que é o intelecto, seja bem qualificado, bem purificado, né? Ainda assim, é através deste mecanismo, porque é o único local no qual o conhecimento ocorre, é esse intelecto que tem que fazer a discriminação entre a consciência original e essa consciência refletida, né? É muito sutil este Vivek. Esta discriminação é mais sutil, é por isso que o intelecto tem que se tornar extremamente sutilizado. Não é assim, Betânia? Portanto, o Gita é um ensinamento único que abrange ambas as confusões ou sobreposições, ou confusão é uma palavra boa, simples, né? As confusões, confusão entre Dharma e Adharma é o que mais existe no mundo de hoje, né? Às vezes eu falo em analogia com o Gita, né? Tantas pessoas se sentem injustas, né? Sem saber que às vezes elas estão se associando com o exército de Duryodhana, pensando que é o exército de Krishna, né? Isso ocorre sim, porque ninguém sabe, é tudo uma grande mentira, é tudo um grande teatro, você não pode acreditar em nada. Você tem que usar o seu discernimento, né? Ficar focado nas escrituras, de modo a desenvolver um faro que te permita ver, né, o que é engano, o que é mais próximo da verdade, o que é Dharma, o que é Adharma. O Vedanta, a parte final dos Vedantas, irá resolver este problema, essa confusão extremamente sutil entre Paramatma e Jivatma. Ambos, né, são Nirguna Atma, mas o intelecto humano é o Nirguna Atma, né, no qual os gunas demais foram transferidos, atributos demais foram transferidos. E agora, quando nós precisamos fazer essa discriminação entre, né, este Jiva Atma, o Atma desse Jiva e a consciência, né, quando a gente vai fazer a discriminação, a gente não pode transferir, né, os gunas de Maya que constituem o nosso complexo corpo, mente e sentidos, a gente tem que fazer essa discriminação e reivindicar eu sou essa consciência sem transferir nenhum desses atributos que pertencem aos gunas. Você percebe a sutilidade, Poliana? E o quanto é fácil você transferir os atributos de guna, né? E a Juna diz, tudo isso está ficando muito claro para mim. Ó Krishna, em verdade, o verso número 2, a origem e dissolução dos seres, bem como sua glória inesgotável, foram ouvidas por mim em muitos detalhes, né? Krishna está simplesmente agradecendo, né? Ele está introduzindo nesses primeiros versos, dizendo, olha, eu curti muito, né? Foi muito bacana, né? Eu me sinto abençoado por essa exposição sua, você apresentou ela de modo muito abrangente, detalhado, né? E aqui ele diz no verso 2, estava procurando o verso 1, em verdade, a origem e a dissolução dos seres, bem como a sua glória inesgotável, foram ouvidas. Então ele compreendeu, né, que tudo que existe no cosmos é sujeito à chegada e à partida, a origem do universo, né, que em realidade é um universo aparente, por isso que nos Upanishads, em alguns dos Upanishads, o ensinamento é que não existe uma originação do universo, existe uma aparente originação do universo.
existe uma aparente dissolução do universo, no qual todos os seres se resolvem em Brahman como Brahman. A sua glória inesgotável foi ouvida por mim em muitos detalhes, né? Então, mais reverência, gratidão do guru, do discípulo pelo guru, né? A reverência de Arjuna pelo Senhor Krishna está aumentando, porque ele está crescendo em maturidade. Você, quando cresce, você compreende o valor desses ensinamentos, inevitavelmente você compreende a importância do guru neste processo de transferência de conhecimento, né? Então, a reverência e a gratidão, ela é inevitável, mas desde que o indivíduo ele não tenha feito a confusão, não tenha, né, desenvolvido um ego, né, não reverencial por Ishvara. Arjuna nunca admirou Krishna antes, nunca ele teve uma devoção para o Krishna Guru. Ele conhecia Krishna como vizinho, outros papéis, né? E agora ele começa a ver o papel de Krishna como Jagata Guru, né? O guru do cosmos, o guru do universo, o guru universal, o Satguru. Então, somente uma pessoa madura consegue ver e desenvolver uma reverência e gratidão a um guru. Isso é muito raro ocorrer, né, entre os casais. Encontrar uma esposa que tenha reverência e gratidão e devoção pelo marido que é guru é uma coisa difícil, porque quase sempre, né, esses rolos secundários, eles aparecem no caminho, in between, né? Eles bloqueiam isso, né? Você, não, aquilo ali é o meu marido, eu conheço, né? Todos os defeitos e virtudes dele, né? O guru, vou procurar um outro guru na internet. Mais ou menos assim que ocorre. Mas aqui não. Arjuna está crescido, maduro, purificado, e ele começa a expor a reverência e a gratidão a Krishna, que antes ele nunca pôde observar. Por isso ele abordou com essas palavras tão bonitas, usando analogias de pétala, que significa olhos, o Senhor que é tão lindo como os olhos das pétalas, como pétalas de lótus. Então, poesia. Então, aqui a descrição da beleza externa é simplesmente uma indicação da beleza interior de Krishna, né? Como é que você vai dizer que Krishna é bonito, né? Ele é bonito. Cadê a beleza de Krishna? De repente, Krishna, né, é uma pessoa, a gente fica velho, a gente não é mais bonito, né? Mas existe uma beleza que não é limitada à fisicalidade da entidade, é uma beleza, né, muito sutil. Né? E como é que ele vai descrever? Ele vai descrever em termos materiais, a pétala da flor de lótus, né? Com os olhos tão grandes quanto as pétalas, eu já te contei lá na introdução, blá, blá, blá. Ok. Então, essa beleza física do Senhor, né, apresentada de modo tão poético, né? Então, o Swami aqui apresenta a estrutura dos ensinamentos do Gita, né? Vocês podem ler depois, do sétimo ao décimo, isso e aquilo, do oitavo. Hum. Ele diz o capítulo 8 é um capítulo estranho, portanto, nesse capítulo você descreve, deixa eu ler essa passagem aqui para ver se tem alguma coisa boa. Do capítulo 7 até o 10, você tratou, né, de Ishvara Svarupa, ele está colocando palavras na boca de Arjuna, né? Do capítulo 7 até o 10, você tratou de Ishvara, então do segundo ao quinto, você tratava de Jiva, a natureza do Jiva, e a natureza real, essencial do Jiva. Do sétimo ao décimo, especialmente 7, 9 e 10, né? Porque o 8 é um capítulo estranho, né? 7, 9 e 10,
especialmente, você descreveu a natureza de Svarupa. Agora eu fiquei curioso, por que que ele está dizendo que o 8 é um capítulo estranho? Eu vou ter que revisar o capítulo 8 para entender isso. Qual foi a descrição que você deu? A definição que você deu, você definiu o Senhor como Jagata Karanam. Eu sabia que o Senhor era a causa do universo, mais importante ainda, o Senhor é a causa do material do universo. Então, a ideia de que Ishvara causa o universo, né? Ela, para ser completa, ela precisa ser compreendida em termos de causa inteligente e causa material também. Então, tudo isso foi visto, né? Então, o Swami Paramarthananda, porque o Krishna disse aqui, obrigado, eu me sinto realmente muito grato. Você me apresenta em muitos detalhes esses ensinamentos, né? E o Swami está nos lembrando mais ou menos as passagens desses ensinamentos, né? Portanto, Arjuna diz, o princípio da origem e a dissolução dos seres vivos. Você é aquilo no qual tudo se origina e se resolve de volta, né? Você é a originação e a resolução de tudo. E nós temos que fornecer o terceiro elemento para Lion. E se você disser que é equilíbrio, sustentação, então a sustentação desse universo requer o quê? Requer essas leis e princípios, né, que permitem esse universo, né, serem mantidos, né? Resolução. Porque o conceito da projeção do universo, da criação, originação e a resolução, ela é incompleta, menos que nós compreendamos as leis e os princípios que regem, sustentam, mantêm esse universo também, né? Todas as coisas e seres móveis e imóveis pertencentes a esse universo, toda essa criação, é somente você, manifesto como tudo isso. Mas você também é o suporte de tudo isso. Você é a base, você é a fonte, você é a base e você é o suporte. O que que isso significa? Se as ondas nascem do oceano e, fundamentalmente, elas se resolvem no oceano como oceano, qual é a conclusão que eu chego? É que não existem ondas separadas do oceano. Então, esta é a analogia que nos permite compreender o modo qual Poliana Jiva e todos os seus estados e experiências, né, no campo da dualidade é parte integrante de Ishvara, mas Jiva não é Saguna Ishvara. Ele é parte integrante, ele existe não separado de Ishvara, né, do mesmo modo que as ondas existem não separadas do oceano. Na verdade, as ondas do oceano nada mais é do que um nome adicional, é um namarupa, né, dado pelo próprio, dado ao próprio oceano, né, quando nós dizemos que tudo que existe, né, toda manifestação nada mais é do que Ishvara, né, porque Ishvara não é limitado por nenhum desses namarupas, mas os namarupas são todos eles contidos em Ishvara como uma sobreposição aparente. Portanto, toda a criação é como uma grande onda no oceano de Deus, né? Shankaracharya muito brilhantemente apresenta no Atma Bodha. Como bolhas na água, os mundos surgem, existem, se dissolvem no Eu Supremo, que é a causa material e o apoio de tudo, o suporte de tudo são as leis, né, que regem, que sustentam este cosmos. Todo cosmos tem vários bilhões de galáxias, né? Essas galáxias são pequenas bolhas. E da onde surgem todas essas bolhas, né? Elas surgem do oceano de Brahman, o oceano de Ishvara. Do mesmo modo que as bolhas surgem do oceano, que as ondas surgem dos oceanos, do oceano. Portanto, Deus é a causa material e o suporte de tudo. E se
E não há bolhas separadas do oceano, nós vimos. Da mesma forma, não existe criação separada de Deus, ou colocada numa outra linguagem, Deus está na forma do mundo. Isso tudo foi ouvido. Então, ele está se apresentando a Krishna Guru, dizendo: olha só como é que eu compreendi, memorizei e retive todos esses ensinamentos. Eu estou apresentando a você o ensinamento que foi retido. Portanto, né, a minha gratidão, a minha reverência, a minha devoção, né? Os ensinamentos foram devidamente retidos, né? Então, e como você ensinou isso, no verso 2 diz, né, em detalhes, né? O Vedanta é assim, né? Quando ele diz assim que você é a consciência e tudo é a consciência, aí você fala, que ótimo, então agora eu entendi a minha real natureza, eu posso viver a minha vida, né? Sabendo que eu sou a consciência e tudo é a consciência. Nada disso irá funcionar, a menos que você seja um gênio espiritual que realmente, só de ouvir isso, já, puf, obtém o conhecimento direto que transforma, né? Então, você vai precisar de quê? De um corpo de ensinamento completo, detalhado, elegante, lógico, né? Muito bem elaborado. Aí ele diz: os professores dos Upanishads, eles não são tão pacientes, eles vão direto para o Tattvamasya Aham Brahmasmi, né? E eles não dão espaço, né, para Mitya, Ishvara, Jiva Jagata e a criação. Eles apresentam aqueles poucos mantras que são declarações de identidade, sem elaborar muito. Mas é natural que eles fazem isso porque, né, muitos desses Upanishads, eles iniciam dizendo, agora, Kedarefo, a gente vai começar o estágio final, que são as declarações finais. Então, eu esqueci a expressão em inglês, therefore, significa que agora que vocês estão realmente altamente qualificados, nós vamos para a conclusão dos ensinamentos, né? Então, os Upanishads, a parte conclusiva, né, ele assume que o indivíduo, o discípulo, esteja já muito bem qualificado, né? E continua dizendo que a partir de Brahman, os elementos foram produzidos, né, e etc. O ar gerou o fogo forjou a água, nós vimos isso, né? Da água emergiu a terra, da terra brotaram as ervas produziram os alimentos, e os alimentos acabam por constituir os organismos humanos, né? Então é isso, o Upanishad pressupõe que o aluno já esteja preparado porque ele passou por todos os ensinamentos, né, primários e intermediários antes de chegar nos Upanishads. É uma qualificação rara, superior, que somente os indivíduos que passaram por karma, dharma, upasana em geral, né, estão qualificados. O Bhagavad Gita representa o quê? Um modo, meio, né, através do qual você desenvolve essas qualificações. Não somente isso, o Bhagavad Gita, ele é uma escritura completa, ele é sobre karma, dharma, upasana e moksha, né? Porque nós temos o Yana Yoga embutido desde o início desde o capítulo 2 até o final, tem sempre algum elemento upanishádico inserido no Bhagavad Gita, né? Então, aqui o Swami nos lembra, né, dos ensinamentos, os estudantes do Upanishads, eles precisam estar bem mais preparados, né? Um dos motivos que eu quis voltar para o Gita com vocês é para, né, para a gente criar uma base mais sólida, e não somente para cada um de vocês, mas também para os raros novos integrantes do grupo, né? Aí sim nós podemos, né, mergulhar mais profundamente nas águas do Vedanta, que são os ensinamentos dos Upanishads.
Quando você entra no Upanishads, você precisa ser bem qualificado. Quando você entra no Bhagavad Gita, você pode entrar até mesmo com uma qualificação mediana, tá? Portanto, Krishna continua repetindo, e Arjuna diz, ele ensina em muitos detalhes, ele ensina como se tudo fosse sempre novo. Então, uma coisa legal do Vedanta, e vocês já devem ter compreendido, é que os ensinamentos são relativamente simples, tá? E eles são quase sempre os mesmos, organizados e estruturados de modo um pouco diferente aqui e ali, né? O Gita é uma estrutura, uma organização maravilhosa, porque envolve o, o análise, né? E conhecimento a respeito da natureza nirguna do Atma e saguna do Atma. Então, é um ensinamento completo. Mas os ensinamentos são sempre os mesmos. Mas vocês notaram que todo final de semana a gente se encontra, eles parecem novos, vivos, né? E brilhantes, com aquele potencial de, né, acender a chama do autoconhecimento. É sempre novo. Swami continua dizendo outras coisas aqui, exaltando o modo qual Krishna ensinou de forma tão detalhada. A sua glória é inesgotável. Depois de Arjuna ter puxado o saco de Krishna, né? Aí no final ele conclui dizendo a sua glória é inesgotável. Portanto, no capítulo 10 nós encerramos com uma lista enorme das glórias do Senhor, que foi uma coisa muito bacana também. Eu evitei um excesso de repetição, mas foi muito lindo, muito válido. A repetição serve um determinado papel nesse processo de ensinamento, né? E eu faço uma distinção entre o público, o qual o Swamiji se entrega esses ensinamentos e o motivo pelo qual ele é tão focado nessas sadhanas espirituais que envolvem tanta simbologia, tantos rituais, tantas, né? Que não são muito relevantes para nós no hemisfério, na parte mais da cultura ocidental do planeta, né? Se você tem que apreciar a glória do Senhor, então são glórias individuais específicas que devem ser encontradas no capítulo 10. Leiam, Bhagwan matou este ou aquele Rakshasa. Ele matou alguns demônios e elevou Govardhana para Vatman, o Monte Govardhana, identificado como a forma natural de Krishna, né? Nós temos lá a forma natural, dita ser a forma natural de Shiva, que é a montanha Arunachala, em Tiruvannamalai. Então, são todas essas descrições específicas, né, de atributos, de símbolos que representam a glória de Deus. Mas nós queremos a grande visão cósmica de Deus como a inteira manifestação cósmica, né? Tudo isso está lembrando os ensinamentos aqui. A manifestação da glória do Senhor que está sempre presente, porque onde quer que eu vá, eu estou dentro do universo, que é uma manifestação do Senhor. Portanto, Visvarupa, Vibhuti, a manifestação gloriosa da forma cósmica, é Avyayam. Avyaya significa inesgotável, sim. Então, a grandeza do Senhor com a forma única é esgotável, portanto, é melhor você ser inteligente e desenvolver essa visão da natureza cósmica, né? Da expressão cósmica, da manifestação cósmica, o divino dentro do profano, dentro do mundo físico material sutil também, né? Então você ouviu muito bem, né? O Krishna ouviu, ele está simplesmente fazendo
um teste, né? Apresentando o seu conhecimento a Krishna. Eu não sei se Krishna vai dizer que ele é um grande aluno ou não. Vamos ver. Minha ilusão foi embora, mas não foi totalmente removida, ele diz, né? Porque o Swami está botando mais palavras na boca de Arjuna, né? Arjuna fez uma afirmação muito mais contida ali, né? Mas o Swamiji ele está simplesmente editando para, né, colocar o fato de que a ilusão, a ignorância, ela para ser removida, ela requer os ensinamentos completos. E nós estamos somente no capítulo, no início do 11, nós temos que receber os ensinamentos completos, porque a parte final do Gita, que é a mais bonita, ela se refere mais à identidade de natureza entre, né, Ishvara e Jiva. Tá? Então, a minha ilusão foi parcialmente removida, mas não totalmente. Se ele fosse removida totalmente, nós não teríamos a possibilidade dos outros capítulos do Gita, até a conclusão do capítulo 18. O verso 3, a Arjuna diz, é exatamente como você descreve, Lord Krishna, Krishna Guru. Eu desejo ver a sua forma divina. Sim, eu já estou começando a ver, né? Eu vejo você embutido, né? Permeando todos os Namarupas do universo, nessa inteligência suprema, que também é a causa material de tudo isso, né? Então, a Arjuna acrescenta algumas outras, né, palavras a respeito da glória do Senhor, puxando o saco do Senhor, né? O Senhor Supremo, o Controlador, não apenas aquele que cria, mas aquele que sustenta o mundo através de todas as leis da criação, as leis físicas entre elas. Portanto, Parameshwara, o Senhor Supremo, a inteligência suprema, que projeta, sustenta e recolhe todos os Namarupas de volta à essência. Não só isso, você também é Purushottama, Senhor Supremo, maior Senhor. Essa expressão tem um significado filosófico que o próprio Krishna ensinará no capítulo 15. Todo o capítulo é intitulado Purushottama Yoga, a yoga do Supremo Purusha. Lá Krishna apontará que Purushottama é Nirguna Brahman, Senhor sem atributos. A gente vai entrando, a gente está chegando lá. Aqui nós estamos ainda. Não que toda essa parte central tenha se referido, né, à natureza saguna, a maior parte se referia, né, à natureza nirguna, mas neste último capítulo, né, 10, nós vimos que a glória só pode ser descrita, né? Isso é um ponto importante. A glória do Senhor só pode ser descrita através dos gunas de Maya. Porque se você retira os gunas de Maya, você não tem uma visão da glória, porque você entrou no âmbito da não dualidade, né? Você retirou os gunas de Maya, então existe aquilo que pode ser dito, né? Uma visão ou uma devoção não dual, mas essa devoção não dual, ela não envolve nenhuma característica ou atributo que possa ajudar o devoto a desenvolver mais foco e mais purificação através do Upasana e do Karma Yoga, né? Portanto, todas as glórias foram sempre descritas com os atributos, mas esperem que daqui a pouco nós vamos entrar e mergulhar nas águas profundas de Vedanta, que é a natureza do Ser Supremo livre dos gunas de Maya. Aqui o interessante é que Parameshwara é geralmente usada para o Senhor Shiva convencionalmente, mas não tem diferença. Vishnu também é Parameshwara. A gente não tem esse problema que o pessoal inserido na cultura hindu, védica tem, entendeu? Eles ficam presos a essas entidades. Aqui a gente sabe que todas essas entidades são representantes de Ishvara, a inteligência suprema. Tá? Então, você
Tendo essa visão cósmica, você não vai ter que discutir com ninguém se a pessoa é um devoto de Shiva, Vishnu ou Krishna. Você não tem que argue, né? Argumentar com ninguém. Você vai ver essa glória através de todos esses representantes de Ishvara como a mesma glória que vai, atravessa todas as deidades, chega a Ishvara, cuja natureza é nirguna, fundamentalmente, idêntica à natureza do Jivatma. É exatamente como você descreve, Krishna Arjuna está dizendo, né? Tudo isso é muito compreensível e eu compreendi e assimilei. Eu não tive dificuldade de compreender e aceitar o ensinamento, porque é um ensinamento sistemático. Sistemático é uma palavra que o Swami utiliza sempre, né? Um, um esforço, né? Uma sadhana de exposição aos ensinamentos do Vedanta consistentemente, sistematicamente. Não é um pedacinho aqui, um pedacinho ali, não. Pega, né? Dos textos mais básicos e vai crescendo. Aí você entra no Upanishad, você pega ele e vai crescendo, tá? Sistematização. O sistema sempre funciona. Você quer desenvolver o quê? Né? Um darshana, a visão, né? O Vedanta é uma visão da realidade, uma visão da consciência, né? Uma visão da consciência, como realidade, da plataforma, do ponto de vista da realidade, você desenvolve essa visão. No início, você busca a visão através do que existe lá fora, mas no final, essa visão é a visão a respeito da sua real natureza. Então, você vê todo o mundo aparente, o mundo mítya, a partir desta visão, Aham Brahmasmi, eu sou essa consciência e tudo esta consciência. Bhagavan é a causa do mundo, o efeito não pode ser separado da causa, portanto, o mundo não pode ser separado de Deus. Essa é uma conclusão muito clara, lógica e fundamental. Se o mundo não está separado de Deus, todas as glórias do mundo deveriam pertencer a Deus. Por isso, eu não quero me apropriar indevidamente daquilo que pertence a Deus. Por isso, eu não tenho nem resistência ao aceitar e ouvir os ensinamentos. Eu não quero atribuir. Como é que é? Como é que é a expressão que eu acabei de usar? É, apropriação indevida. Eu não quero me apropriar de nada, muito menos desses ensinamentos que foram, né, revelados para nós, né? A glória pertence toda a Ishvara em sua natureza saguna, e este relacionamento com Saguna Ishvara me permite mais e mais qualificação até que eu compreenda que tudo é somente Brahman e eu sou esse Brahman, Satchitananda Brahman. Então, a Arjuna está enchendo a bola de Krishna como se Krishna precisasse realmente de validação da parte de Arjuna, né? Mas Krishna muito provavelmente estava com um sorriso de satisfação, porque ele estava vendo que o discípulo está realmente crescendo em maturidade. Aí ele fala sobre Anatma. Atma significa o que você está ensinando ou falando sobre você mesmo. A descrição de Deus, descrição apenas de Krishna. Portanto, o que você disse sobre o Senhor é perfeitamente aceitável. Então, qual é o meu problema? Mas este é o problema, está tudo bem, Swamiji, mas é por isso que os capítulos deveriam vir a Deus, mas vem próximo capítulo, você tem que dizer bem. But, né? Ele está esperando o but. Na língua inglesa tem uma preposição chamada but, né? Que é mais ou menos mas, porém, né? Então aqui ele está dizendo, né, que eu compreendi tudo, você está me ensinando sobre a minha real natureza, a descrição apenas de Cristo, não é isso, do Senhor? Tudo isso é aceito. E qual é o meu problema? Mas este é o problema. Está tudo bem, Swamiji, mas, porém, né? Então, a ideia do but, né? But, eu entendi, assimilei, obtive, internalizei, but, né?
Então, essa é a indicação aqui. Qual é o but? Qual é o porém? Agora, intelectualmente, eu compreendi tudo. O mundo inteiro é o divino espírito, ou espírito divino. Por quê? Porque o mundo inteiro nada mais é do que a manifestação do princípio divino. Não existe nada de profano, tudo é Ishvara, tudo é Brahmana, real natureza de Saguna Ishvara. Portanto, eu posso fazer o meu puja durante o dia, né? Porque tudo em torno a mim se torna sagrado, né? Não há nada que eu possa aceitar, até mesmo as dores psicológicas, emocionais, como a Poliana dizia, né? Ela está ainda aqui entre nós, tá? Tudo isso é o Senhor, tudo é o Senhor, mas requer uma mente muito já fortalecida através do Karma Yoga, de aceitar esses desafios no âmbito sutil, né? Que são as dores psicológicas, mentais, emocionais, objetivamente, né? Objetivamente. Então, o que que ocorre, Poliana? Uma outra dica a respeito disso, sempre que ocorre, né, uma situação dessa que você descreveu como confusão emocional, dor, né, devido ao corre-corre, os desafios, sempre que ocorre isso, tem dois níveis de compreensão que irão amenizar e atenuar este problema. O primeiro é você saber que tudo está seguindo essa ordem perfeita, que é um parábola de Shwara, que serve para que eu possa reorganizar a minha vida, né? Eu mudar o curso ou a direção da minha vida, entendeu? É simplesmente uma sinalização para mim, né? É um pé, 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 aquela luzinha vermelha, entendeu? Que eu preciso de redirecionar o curso da minha vida. Então, um nível é isso, entendeu? A dor é parte do processo de, de, de Punyapapa Management. O Punyapapa é exhaustion, esgotamento de Punyapapa. Você entende tudo isso, você fala, tudo bem, o sofrimento também é bom, certo? Mas você faz tudo isso resolvendo a sua mente, né, na compreensão de que Ishvara sabe o que está fazendo. Esse é o primeiro nível. O outro nível, que é o mais profundo e o mais eficaz, é saber que esses momentos, esses estados mais dolorosos, mentais, de confusão, agitação, estresse, elas ocorrem dentro do âmbito da consciência, sem a qual eles não existem. Tudo isso ocorre dentro de mim e eu sou livre, independente de tudo isso. Esse é o mecanismo que mais liberta, mas é o mais difícil também. Então, o primeiro mecanismo é lembrar que tudo está seguindo uma perfeita ordem. Aí, se você tem uma oração, a oração é, Senhor, que você me dê a força, né? A estabilidade, né? O equilíbrio para aceitar a dor, né? Os prazeres e dores da vida, sem perder a minha discriminação e a minha confiança em você, tá? Então, se eu tiver realmente assimilado esse conhecimento, eu vou ter a capacidade maior de ver o mundo como divino, até mesmo as situações mais dolorosas. É um grande desafio, entendeu? É um grande desafio desenvolver esta natureza, este conhecimento que nos permite esse darshana de que tudo é o divino dentro do âmbito de Mitya, é um desafio muito grande, entendeu? O que ocorre com o Yanni? O Yanni ele não perde essa perspectiva, mas aqui e ali, né, ele também tem as suas reações, mas ele se recupera imediatamente. É só isso, entendeu? Porque nós vivemos uma vida inteira, né, governados por essa ignorância, os nossos instintos egóicos e animais governando a nossa vida, né? E tudo isso, né, não é simplesmente desraizado de um momento para o outro, permanecem algumas raízes, resquícios que produzem, né, essas dificuldades de vez em quando, tá? Então, saiba que é humano você realmente ter uma aversão à dor e o sentimento, e a dor psicológica, principalmente, e emocional, né? Mas ainda assim existe a possibilidade. Vocês não devem ter visto as fotografias de Ramana, ou talvez alguns de vocês tenham visto a fotografia de Ramana quando ele estava morrendo de câncer. A expressão de muita dor era evidente no rosto dele, tá? A expressão de muita dor era evidente, né? Só que, né,
Você não pode dizer que ele estava realmente identificado com aquela dor, mas ainda assim é inevitável para o complexo corpo, mente e sentido experimentar aquele Papa, qualquer motivo tenha sido, né? Então vamos concluir isso aqui, porque tem o último parágrafo. O objetivo é desenvolver esse conhecimento que irá, né, neutralizar ou largamente minimizar os meus ragas e dveshas, né, que é desejos e aversões. É fácil a gente dizer tudo é somente Deus, aí nós estamos falando do vairagya, né, a equanimidade a respeito dos prazeres e dores da vida. É um grande desafio, mas é possível e é crescente, tá? Eu posso dizer tudo é Deus, mas eu só quero punha, não quero papa, né? Não, mas a gente vai crescendo e a gente vai aceitando punha e papa, né? Com elegância e com discriminação, compreendendo que a vida nada mais é do que uma experiência de punha papa, prazeres e dores, que são inevitáveis. A chave é não estar identificado com o instrumento que experimenta prazeres e dores. Se você não identifica com o instrumento ele passa por um processo de purificação ainda maior e o Ishvara começa a mandar mais punha do que papa. Mas, no final das contas, a velhice, a doença, a dor, né, pode fazer de modo que o indivíduo sofra, né, a nível mental, físico, como Ramana sofreu com aquele câncer, né? Portanto, há uma discrepância em geral no início, como a Poliana diz, entre o que eu sei e o que eu vivo. O meu conhecimento não está refletindo na minha vida. Minha personalidade intelectual, meu conhecimento intelectual e a minha personalidade psicológica e emocional não estão harmonizadas. Isso é o que o Swami se refere como a integração do corpo, mente e sentidos. Você vai integrando os centros do corpo sutil, né, de tal modo que eu possa mais facilmente harmonizar aquilo que eu sei com aquilo que eu sou. Portanto, o objetivo é olhar para o mundo e sempre com muita alegria lembrar: estou tendo um darshana do Senhor. Né? É mais fácil para mim porque eu estou na natureza, né? É mais difícil para aqueles que estão no meio do mundo, no meio da cidade, lidando com tantos desafios como você, Poliana. Eu reconheço isso, é natural, né? Mas ainda assim é possível, sim, viver no mundo e livre do mundo, né? É um desafio, mas é o maior e o melhor desafio que a gente pode, né, enfrentar, encarar neste mundo, né? Ah, não, meu desafio é ficar rico, ganhar muito dinheiro. Isso é fácil, cara. Se você, o Sagrada Maharaj dizia assim, se você quer realmente viver movido pelos seus desejos, pelos seus desafios, o que você quer, que você tenha um desejo pelo absoluto, pelo supremo, pelo mais elevado, né? Portanto, o que eu quero é essa visão da sua forma cósmica, Visvarupa Darshana. Aprenda a viver lidando, interagindo com o mundo sem dividir o que é sagrado e o que é secular. Esta é a proposta da cultura védica vedântica. Em muitas outras culturas, o sagrado significa aquilo que existe num templo, numa igreja. Fora do templo é tudo secular. Mas na cultura védica, tudo é sagrado. Tome o banho, lembrando que você está banhando nas águas do Espírito Sagrado, manifesto como o elemento água. Você vai lembrar da glória do Senhor em cada uma interação sua. Gradualmente, mas crescentemente, isso ocorre. Então, ele está dizendo aqui que Krishna vai começar, a Juna vai apresentar os famosos bhat. Eu entendi então isso, porém, né, mas, né, eu quero manter esta visão da forma cósmica, eu quero ver o sagrado em tudo, o tempo todo, né?
tudo isso eu entendi, mas, porém, eu quero mais, né? Eu quero viver, né, desta perspectiva de conhecimento todo o tempo, né? E aí Krishna vai dizer assim, olha, nós estamos ainda no capítulo 10, início da conclusão de tudo. Eu acho que eu vou precisar outros 7, 8 capítulos para me remover todos os meus poréns, tá? Então, esse é o pedido de Arjuna, cujos detalhes nós veremos na próxima aula da semana que vem. Ok? Alguma coisa mais? Então, vamos lá. Vamos botar o arroz no fogo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Até a próxima, meus queridos. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.